Acho que é isso. Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao TLT. Tivemos aí longas férias. Eu tentei preencher as férias com alguns vlogs de viagem. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas estamos aí, estamos de volta. E hoje, né, por mais inusitado que seja, né, você já deve ter visto aí no título do vídeo, na thumbnail também, nós vamos fazer um book haul aqui neste canal, não é mesmo? Mostrar para vocês os livros que a gente adquiriu na viagem. Nós passamos 30 dias na Europa, e este foi o resultado. Deixa eu tirar minha garrafa d'água daqui. Mas muito bem, é isso aí que nós temos para mostrar no dia de hoje, né? Se a gente fosse seguir certinho o cronograma do canal, hoje sairia o vídeo do livro de maio, dos 12 livros para 2025, mas estamos atrasados aí devido às férias, bem. Tudo vai ficar bem, provavelmente na quarta-feira este vídeo vai sair, então hoje nós vamos fazer um book haul. Eu acho que eu nunca fiz um book haul propriamente dito na minha vida, né? Eu sempre fiz aqueles vídeos de encerramento de mês e na sequência, né, os livros que chegaram, que eu chamava de caixa postal. Eu não me lembro se eu cheguei a chamar de book haul em algum momento. Eu acho que para preencher espaços ali no cronograma do canal também, em algum momento eu fiz esses vídeos separados, né, o encerramento de mês em um vídeo e o book haul em outro. Mas eram livros que eu tinha recebido na caixa postal, então tinha cartinha para ler, era um pouco diferente, né? Mas hoje nós vamos mostrar livros, né, aleatórios, tentar colocar algum tipo de lógica aqui nesse vídeo, ou não, a gente vai simplesmente ficar conversando aí sobre, né, estes livros. E não são só livros que eu comprei, tem aqui um monte de livros que o Mozão comprou também, então vai ter alguma coisa aqui que eu não vou saber do que se trata, tá? A gente vai descobrir juntos, né? Mas, falando em Mozão, o que eu queria ter feito nessa viagem, eu acho que a gente até conseguiu fazer novamente, na verdade, pro André novamente, para mim, né, enfim, conseguir imitá-lo, é o seguinte, ele já fez essa viagem que a gente fez junto outras vezes, e ele tem este hábito de comprar um livro em cada cidade por onde ele passa. E aí eu quis fazer isso também. Em algumas cidades eu acabei comprando um pouco mais, né, mais de um, mas eu acho que eu consegui este objetivo, hein, Mozão também. Então vamos lá. Só que eu não sei se eu vou me lembrar exatamente em qual cidade eu comprei todos esses livros, tá? Mas a tentativa foi feita. Bem, vamos lá então. Vou começar por essa pilha aqui. Gente, não tá nada organizada. Ai, primeiro a gente passou por Amsterdã e aí eu comprei tal livro. A gente simplesmente tirou os livros da mala, empilhou e é isso que tá aqui, tá? Vou começar mostrando para vocês um livro que eu comprei por lá e já li também. A ideia era fazer um vlog de leitura sobre Londres e comentar com vocês também o Charing Cross Roads. 84 Charing Cross Road. Este livro aqui tem um filme que ficou famoso um tempo atrás, era um filme que passava na sessão da tarde direto. O filme se chama Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. É um título horrível, porque não tem absolutamente nada a ver com a história. Este livro não é exatamente uma história de amor entre duas pessoas. É uma história de amor entre pessoas e livros, tá? Então, título super engana. Eu acho que deve ter um monte de gente que viu aquele filme achando que ia ser uma história romântica e ficou procurando romance ali naquele livro, mas a história é simplesmente a história de uma moça americana que quer completar ali a coleção de livros dela e não encontra os livros dos quais ela gosta lá. Ela mora em Nova York, hein? Então ela entra em contato com um livreiro inglês, não, um cara que tem um sebo de livros raros, não sei o que lá. Então este cara acaba provendo estes livros dos quais ela precisa. Ela tem um gosto peculiar, a gente vai conversar sobre tudo isso na resenha do livro, que eu devo fazer aí nos próximos dias, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre este livrinho aqui. É um livro super curto, ele já teve edição aqui no Brasil também, vocês estão vendo a última capinha que eu encontrei. Deve ser fácil de encontrar na estante virtual. O título do livro também é Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, absolutamente nada a ver. O título do livro original é simplesmente o endereço da livraria, né, na Inglaterra, enfim, fica em Londres também, a Charing Cross Road é uma rua que existe, e é uma rua que tem várias livrarias, ou já teve várias livrarias, na verdade, eu acabei não passando por lá, mas eu cacei algumas informações pela internet, parece que muitas daquelas livrarias acabaram fechando por causa da pandemia. E não foram reabertas, outros comércios foram reabertos no lugar quando foi, né, reaberto alguma coisa ali. Mas é isso, para quem tá indo para Londres, de repente é uma boa passar pela Charing Cross Road, né, principalmente se vocês gostam do filme ou deste livrinho aqui. Este livro, na verdade, traz a continuação, né, porque, sério, o Nunca Te Vi, Sempre Te Amei é um livro de menos de 100 páginas, é uma troca de cartas.
E aí a sequência se chama The Duchess of Bloomsbury Street. Eu acho que esta segunda parte aqui nunca foi traduzida. Eu nunca vi a edição brasileira, tá, pessoal? De repente a edição brasileira traz os 2 livros, como é o caso desta ediçãozinha aqui que eu comprei por lá. Esta edição eu comprei em Londres. Muito bem. O Dia D do Anthony Beevor, eu não me lembro onde foi que a gente comprou, mas foi numa das últimas livrarias que a gente visitou. Então, provavelmente foi em Londres também, tá? Este livro aqui, como vocês podem ver, trata aí deste dia de decisão aí dentro da Segunda Guerra Mundial, e o Anthony Beevor é um historiador que eu li no ano passado. Eu li um livro dele sobre Stalingrado, tá? Que eu achei maravilhoso e quero ler tudo deste homem. A gente até tem a edição em português aqui deste livro. E eu não me lembro exatamente porque a gente quis ter também a edição em inglês, talvez para cotejar, enfim. Temos planos aqui para este livro, veja bem. Então, mas é isso, trouxemos esta edição em inglês aqui para casa também. Aí, na sequência, temos uma pequena pilha de livros do mozão. Ele comprou este aqui, ó, S.J. Paris, né, esse é o nome do autor. O livro se chama Alchemy. É uma história que se passa em Praga em 1588. Se ele não comprou em Praga, provavelmente comprou em alguma dos passeios que a gente fez em outras cidades, em outros países na sequência. Talvez foi em Viena, eu não sei, gente, não lembro. Mas é uma história que se passa em Praga também. Praga foi uma das cidades das quais eu mais gostei de conhecer, viu, pessoal? Enfim, tem blog aqui sobre Praga, depois vocês deem uma olhadinha. Ele pegou também do Robert Harris, Precipice, The #1 Bestseller. Aí tá escrito aqui que é do mesmo autor do Conclave. Ele acabou comprando o Conclave também, tá aqui em algum lugar. Entrou uma ligação para mim aqui, uma ligação interna, digamos assim, mas vamos lá. Aqui, a gente estava conversando sobre este livro do Robert Harris. Eu não conheço este autor, mas eu sei que ele escreve aí uns best-sellers. O Conclave mesmo se tornou um filme aí bastante famoso, né? A gente teve aí o falecimento do Papa, então o assunto ficou em voga aí durante bastante tempo. Acho que tem bastante gente vendo o filme e lendo o livro também. Este aqui é do mesmo autor, provavelmente é um livro que saiu depois do Conclave, e eu imagino que seja algum tipo de thriller aí, gente. É o máximo que dá pra gente saber. Vamos dar uma olhadinha, né? Eu vou deixar todos os links para todos estes livros na descrição do vídeo também. Ah, sim, são links comissionados. Caso você fique com vontade de adquirir algum destes livros, por favor, utilize. Lembre-se de utilizar os links da youtuber de livros que você gosta. Assim você colabora com o canal sem gastar nenhum centavo a mais, não é mesmo? Mais um livro do mozão aqui, este é The Devil and Sherlock Holmes, do David Grann. Este livro aqui foi comprado em Paris. Então, nosso esforço para procurar aí livrarias que tivessem livros em inglês foi recompensado, tá? Em todos os lugares por onde a gente passou. O que nós temos aqui é uma história baseada, né, nos personagens aí do Arthur Conan Doyle. Isso é uma prática bem comum. A gente acabou visitando, né, o museu do Sherlock Holmes, que fica lá na Baker Street mesmo, então. E tem uma salinha ali onde você vê todas as edições dos livros do Conan Doyle, todos os livros que foram criados a partir dos personagens do Conan Doyle também, os filmes, as adaptações para cinema, para TV, então. Este é um deles, olha lá, histórias de assassinato, loucura e obsessão. Deve ser bom. O que mais? Nós temos aqui também Rivers of London, do Ben Aronovich. Este aqui não tem nem nenhuma informação aqui atrás, ó. Então, imaginamos que seja aí um livro, né, um romance histórico que se passa em Londres. Aí. E nós temos aqui também a informação de que o escritor foi um roteirista do Doctor Who. Vocês lembram desse seriado? Nossa, as pessoas eram doidas por esse seriado. Eu nunca tive paciência. Achava bem chato, aliás, mas enfim. Nós trouxemos também The Golden Atlas, do Edward Brooke Hitchin. Eu acho que esse aqui era o último livro deste autor que me faltava. Ele faz esses livros, né, enfim, livros de história, são livros de não ficção, baseados em mapas antigos, gente. Os livros são as gravuras. Esse livro aqui é como se fosse um livro de arte mesmo. E aí você tem os mapas antigos, informações a respeito desses mapas antigos. Por exemplo, esse aqui, ó, é um mapa das viagens de Marco Polo. Entendeu? Então, assim, é como se fosse uma enciclopédiazinha. Outro livrão que a gente trouxe também foi esse Books That Changed History, né? Os livros que mudaram a história. É um livro da DK, gente. Essa editora, eu acho ela sensacional. Também é uma editora de enciclopédias, tá?
Então, você tem aqui as informações a respeito destes livros que mudaram. Então, tudo começa aqui com o livro dos mortos, do Antigo Egito. Temos vídeo aqui no canal sobre este livro. E você sempre vai ter os livros com bastante detalhes também. Tem as imagens ali das primeiras edições. Ó, por exemplo, Dom Quixote aqui, ó. Você tem as imagens, né? E você tem uma breve, não exatamente sinopse, é mais a questão da importância deste livro para a história da literatura também. Livraço, gente, é livro para ter, assim, quem tem, né, mesa de centro, né? É esse tipo de livro para você ter, folhear e consultar de vez em quando. Não estamos nem na metade ainda, gente. Vamos tentar organizar para a gente não misturar aqui os livros que já foram comentados. Então tá, vamos para a próxima pilha. Nós trouxemos também uma nova edição de O Corvo e Outros Poemas Selecionados do Edgar Allan Poe. Eu precisei comprar este livro lá porque nós não levamos, né, O Corvo do Poe, e eu precisava gravar uma chamadinha sobre o Clubão Ano 1, né? Então, O Corvo foi na verdade, um dos livros, né, vamos colocar assim, né, que nós lemos e comentamos bastante também no Clubão em 2024. Como nós abrimos a possibilidade para vocês adquirirem o conteúdo do Clubão Ano 1, né? Então você podia adquirir todas as resenhas, o material de apoio, as lives que foram feitas e tudo mais. Então, isso foi lançado enquanto a gente estava viajando. E eu precisava gravar uma chamada. Tá lá no Instagram do canal, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Então, para ilustrar a chamada, adquirimos uma nova edição e Poe nunca é demais, não é mesmo? Ó, mais Robert Harris aqui. Acho que o André comprou todos os livros dele. Esse aqui se chama Fatherland. Ó, de novo, ó, The #1 Bestseller. É um escritor que eu nunca tinha ouvido falar e que aparentemente é um desses escritores de thriller aí, best-sellers mesmo. E o primeiro blurb aqui deste livro muito me interessa, porque está escrito aqui que este escritor escreve como se ele fosse um Alfred Hitchcock literário. Pronto, já me ganhou. Eu vou começar a leitura deste autor por este livro aqui, inclusive, tá? Nós compramos também alguns livros que nós já temos na coleção em outras edições, porque a gente tem esse problema, né? Então, quando eu me mudei para cá, eu trouxe todos os meus livros, e o André já tinha muito livro também. Assim, chutando, numa média, a gente deve ter por volta de 7 mil livros aqui dentro de casa, gente. O pessoal do Apoia-se, que acompanha os vídeos que eu me proponho a colocar quinzenalmente, estou atrasado por causa da viagem também, já vamos voltar, tá, pessoal? Mas então, eu faço vídeos quinzenalmente mostrando nichos das estantes aqui de casa. Eles sabem que a gente ainda está na primeira estante, né? Então, assim, é muito livro, né? Em todos os cantos da casa tem livro. E aí, como a gente tem essa coisa, né, de em cada cidade vamos comprar um, chegou uma hora que a gente entrava em livrarias e saía pensando assim, meu Deus, não tem nada aqui de novo que me interesse. Então a gente começou a tentar pegar livros que a gente já tinha, sabe, em edições mais legais, como é o caso do Conde de Monte Cristo, aqui do Dumas, da edição da Everyman's Library. A gente tem uma coleçãozinha considerável aqui desta editora. Qualquer dia eu mostro para vocês. Então nós trouxemos mais um também que está em outra pilha ali, já vou mostrar para vocês, mas o Conde de Monte Cristo veio com a gente também. Aí, esse eu sei que foi em Viena, que é terra de Mozart, eu quis uma biografia dele. Fiquei em dúvida entre esta, que é curtinha, e uma outra, que era um bitelão. Estávamos preocupados também com bagagem, né, com a quantidade de peso, né, porque existe um limite de peso ali para sua mala, né, para mala despachada. Então, era um momento da viagem que a gente não tinha comprado ainda novas malas, porque a gente podia levar mais uma, para trazer os brinquedos do Zé, coisas que a gente comprou depois e tal. Aí, depois que a gente fez isso, conseguimos ter mais espaço. E aí, né, voltamos a comprar calhamaços. Mas neste momento aqui em Viena, nós ainda estávamos cada um com uma mala grande só, né? E aí eu tinha essa preocupação de peso e tudo mais, então eu acabei optando pela menorzinha. Mas está escrito aqui no blurb, nas costas, que é um livro impressionante, que é delicioso, que não dá vontade de largar, sabe? É esse tipo de livro. Um dos melhores retratos possíveis desta figura histórica. Então, assim, né, para a terra de Mozart, né? E para quem nunca leu uma biografia dele, minha mãe tem várias, minha mãe gosta bastante de Mozart, né? Eu acabei não visitando a casa dele, não vendo nada relacionado a ele. Mas o livro eu trouxe, né? A biografia eu trouxe. Eu gosto bastante daquele filme Amadeus, gente. Minha mãe gosta ainda muito desse filme. E eu revi várias vezes ao longo da vida, é um filmaço.
Vocês ouviram esse barulhinho de cola aqui que vocês acabam? Pois é, então, não foi cola. É que na mala em que estavam os livros estava também uma latinha de chá que eu comprei por indicação da Eliana, que a gente conheceu em Londres também. Um beijo pra você, Eliana. Mas então, Eliana, você não sabe o que aconteceu com aquela latinha de chá. Ela abriu, estourou dentro da mala. E aí aquele pozinho do chá ficou ao redor dos livros e dos brinquedos do Zé também. Então, ainda... O bom é que o chá era muito cheiroso, gente. Mas era tão bom, enfim. Fica para a próxima, né? Aí eu trago o chá numa malinha separada, né? Para não acontecer isso de novo. Mas enfim, este aqui foi o primeiro livro que eu comprei na viagem, pessoal. Compramos em Amsterdã, em uma livraria chamada Waterstones. É uma livraria que tem mais livros em inglês do que em holandês. E este aqui é um livro de não ficção sobre a obra do Tolkien, ó. Tolkien do século XXI. E aí tem um subtítulo, né? O que a Terra-média significa para nós hoje em dia. Achei o tema interessantíssimo. Nós estamos com planos aí de fazer alguma coisa ao redor de Senhor dos Anéis, aí, ao redor de toda a história da Terra-média também, que nós acabamos adquirindo recentemente. Então, fiquem de olho aí, este livrinho aqui vai ser bastante utilizado também. Ó, mais Robert Harris. Este é o conclave, tá? Este aqui a gente comprou em Berlim. O livro que eu trouxe em Berlim tá mais pra frente. Bom, vocês já entenderam que temos uma pequena coleçãozinha aqui de livros do Robert Harris, certo? Um dos últimos livros que nós compramos também em Londres foi este aqui, ó, Master and Commander. Tá? Mestre dos Mares, salvo engano, né, o nome dessa série. Esta é uma série imensa de livros do Patrick O'Brian. E eu me lembro muito da Claire Scorsese recomendando estes livros aqui há muito tempo, eu sempre de olho. E, gente, é muito difícil de encontrar o primeiro volume desta série. Eu acho que hoje em dia, já faz bastante tempo que eu não procuro, né? E esse vídeo da Claire tá na minha memória, sei lá, há mais de 10 anos, tá? Então, talvez hoje em dia seja até um pouco mais fácil de encontrar o primeiro volume do Mestre dos Mares. Mas esse é aquele tipo de série longona que as editoras devem ter parado lá pelo 9º volume, sabe assim? E aí isso não me interessa, né? Essas séries que eu sei que não tiveram fim de publicação, né, no Brasil, eu meio que vou largando mão. Só que lá em Londres, né, a gente estava numa livraria imensa, também esqueci o nome daquela livraria, Foyles, acho que é Foyles. Então, e tinha uma prateleira repleta dos livros dessa série, mas não tinha o primeiro volume, até falei pro mozão. E dali a pouco ele aparece, né, com o livro na mão, ó, tá aqui, ó. Então, trouxe o primeiro volume. Se eu gostar, eu vou atrás dos demais, mas né, geralmente o meu gosto bate bastante com o da Claire, imagino que eu vá gostar. Tem um filme com o Russell Crowe, salvo engano, sobre este livro aqui, sobre o primeiro volume também. E, enfim, não vi também o filme, vamos aproveitar para fazer isso. Hitler's People, um livro do Richard J. Evans. A gente tem alguns livros de história, esse aqui é um historiador. Deixa eu ver o que é que eu tenho dele. Vou olhar aqui na Amazon mesmo. Enfim, este aqui foi um dos livros que Mozão escolheu. Richard J. Evans. Ah, sim, ele tem aquela trilogia do Terceiro Reich, tá? Então, que na verdade são 4 livros. Eu tenho esses livros, eu tenho um livro dele também chamado The Pursuit of Power, né, que é um livro de história até a chegada até o estopim da Primeira Guerra Mundial, um assunto que muito me interessa. Então, o André pegou este aqui também, Hitler's People, né, o povo de Hitler, será? Deixa eu ver se este livro existe em português. Não, ele tem bastante livros, né, ao redor aqui da Segunda Guerra Mundial que foram publicados aqui no Brasil, mas especificamente este aqui eu não estou vendo. Talvez tenha alguma edição antigona aí que tenha saído de catálogo em português. Mas nós trouxemos, então, este livro aqui. Uma capa dura bem bonita. Não sei se está dando para vocês verem. Esse aqui nós compramos em Amsterdã também. E o André também pegou... Ah, sim, aquele livro da DK, sobre os livros que influenciaram o mundo, também foi comprado lá em Amsterdã. Quem pegou fui eu, mas aqui nós temos mais um livro que Mozão pegou, sobre Roma. All Roads Lead to Rome. Né? Então, todas as estradas todos os caminhos levam a Roma. Né? Este aqui é um livro de Garth Jones, um livro de história também. Olha lá, olha o chá. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui para juntar formiga vai ser uma maravilha. Não sei como é que as formigas ainda não descobriram esse chá no meio dos livros. Mas tá lá, então. O que mais? Vamos para a próxima pilha.
Este livro aqui eu fiquei de olho desde a primeira livraria que nós entramos, mas como é um escritor que eu não conheço, enfim, eu queria ver alguma coisa a respeito deste livro, mas lá pro final da viagem ele falou, leve e pronto. Então pronto, trouxe. Este é uma biografia do Henrique V, que é o meu Henrique favorito. Na verdade, meu Henrique favorito é o José Henrique, que é meu bebê. Mas então, dos reis da Inglaterra, né, o Henrique V é o que mais me interessa. Tem uma peça do Shakespeare sobre Henrique V que eu acho maravilhosa. Toda a enríada do Shakespeare, né, meio que gira em torno esta que é a figura principal. É o grande rei guerreiro que participou da Batalha de Azincourt, que é uma batalha que eu acho impressionante. Eu acho ela tão impressionante quanto a Batalha de Termópilas, né, dos 300 de Esparta lá. É uma história bem parecida, só que os britânicos saíram vencedores, ao contrário do que aconteceu lá, né, com Leônidas e seus homens. Mas, então, é o meu rei Henrique favorito aqui, né? Não é o Henrique VIII, que eu acho uma figura excelente. Eu acho a história ao redor de Henrique VIII muito interessante. Mas esta aqui é a figura que mais me interessa na história da Inglaterra. A gente esteve recentemente também, a gente passou lá na Torre de Londres, também fizemos aquele passeio naquele castelo barra forte, enfim, cadeia também, né? Achei aquilo tudo maravilhoso e, enfim, temos aqui esta biografia. Deixa eu só dar uma olhada aqui se o Dan Jones tem alguma coisa. Dan Jones, vamos ver. Ele tem um livro sobre os Templários. Eu acho que o livro dele mais conhecido é esse sobre os Templários, que tem tradução aqui. Então tá, mas é isso. Trouxe para casa também esta biografia, compramos na Foyles também. O que mais? Aí, na Shakespeare & Company, eu peguei um livro ali que já vou mostrar para vocês, e o mozão pegou a trilogia de Nova York. Eu já tive esta mesma edição, né, a edição que eu mostro para vocês na minha resenha, mas a minha edição se perdeu. Eu tenho uma da Folha Society que eu ganhei de presente, mas de uma seguidora maravilhosa, enfim. E acho que eu acabei passando adiante aquela edição, mas nós queríamos ter de novo e a gente encontrou lá na Shakespeare & Company e pegamos também. Shakespeare & Company, vamos já tirar o elefante da sala, pessoal? Vamos falar sobre a Shakespeare & Company. Eu vou mostrar aqui o livro que eu peguei, que foi o lançamento do Laurent Binet. Laurent Binet, escritor do HHHH e do Quem Matou Roland Barthes também. Acho Binet maravilhoso. Ele escreve uns romances históricos do jeito dele. Você precisa ver minha resenha sobre HHHH. Este livro aqui, gente, é sobre a Renascença. Michelangelo é a figura principal ali, e tá escrito aqui na sinopse que é um Michelangelo meio obscuro. Pronto, ó, já me ganhou. É um livro curto, Roland Binet não te enrola, ele desenvolve a história dele do jeito dele ali. Eu acho tudo maravilhoso, bem-humorado, divertido. Acho incrível. Para mim, Roland Binet é um dos melhores escritores da atualidade, tá? O contemporâneo propriamente dito. Tá vivo, tá em ação ainda, né? O Michel Houellebecq é outro que já parou de escrever, né? Então, que é o meu favorito ainda em atividade, tá? Então é isso, peguei o livro do Laurent Binet, mas foi assim, gente, pera lá, vamos lá. Shakespeare & Company. Tem uma fachada legal, né? E aí, você entra nesta livraria e você precisa pegar uma fila, na verdade, para entrar lá. E aí, conforme você está ali aguardando sua vez na fila, você lê uma placa enorme que te proíbe de tirar fotografias. E não é aquela coisa assim, não pode tirar fotografias com flash. Não, você não pode fotografar. Você não pode filmar. E até aí, tudo bem, né? Nossa, né? Vamos manter aí o sigilo da livraria, não é mesmo? Só que aí você entra na livraria e você entende por que você é proibido de filmar ou fotografar. É porque a livraria é um sebo. Tá? Ela tem aquele formato de sebo velho Você aí que transita pelo centro de São Paulo, você vai entender na hora. Sabe aqueles sebos do Caminho da Liberdade até a Praça da Sé? Eu acho maravilhoso, mas assim, eu sei que eu estou entrando num sebo, eu sei que eu estou entrando num lugar de livros empoeirados, mal colocados nas estantes e prateleiras velhas e livros jogados pelo chão, esse tipo de coisa. Então, eu não me... Como é que vamos dizer? Eu não me surpreendo quando eu entro num sebo desses. Mas eu me surpreendi quando entrei na Shakespeare & Company, que é essa livraria que todo mundo fala, nossa, que livraria maravilhosa, você vai aparecer, tem que ir na Shakespeare & Company. E é isso que você vai encontrar lá, tá? É uma livraria que por dentro, ela aparentemente nunca foi renovada na vida e tem seu valor, é um negócio legal. As prateleiras são velhas, os livros estão ali numa ordem... Eu não quero usar um palavrão aqui, tá? Mas assim, aquela ordem, assim, meio... E não é uma livraria agradável, é uma livraria curtinha, né? Pensa num sebo da Liberdade, tá?
você passa ali pelos meandros ali da livraria, né? Aquele monte de livro em cima de você, espalhado por todos os lados. Tem um segundo andar, né? Você sobe uma escadinha, aí ai, tem um sofá para você. E você não pode tirar foto, né? O sofá tá lá para você sentar por 2 minutos, porque não é uma sala agradável para você sentar e ficar lá mexendo nos livros, entendeu? Não é. E meio que tem uma fila para você sentar naquele banco também, né? Fica de frente para uma janela, a vista é maravilhosa, né? Fica pertinho da Notre Dame, essa livraria. Então, assim, gente, é um ambiente que não é propício, não é aquele tipo de livraria que dá para você passar horas ou minutos, entendeu? É um lugar que você entra já desesperado para sair, porque o ambiente é uma zona. E aí você, né, tá saindo ali, tá fazendo o caminho tortuoso para chegar ali ao caixa. E aí você vê uma prateleira imensa ali com livros do Shakespeare, né? Tem algumas coisas do James Joyce ali também, porque a livraria se vende, porque foi aqui que o James Joyce publicou o Ulisses, né? Enfim. E aí é isso, gente. É uma livraria que ficou famosa por conta de alguns, né, sei lá, né, você realmente gosta tanto de Ulisses assim para querer muito, ter um sonho de conhecer a livraria e da dona que publicou Ulisses, sabe? Gente, olha só, se você tá com pressa, você passa pela fachada, tira a foto e vai embora, tá? É isso que eu tô querendo dizer para você. A não ser que você queira ter esta experiência bizarra que eu tive ali. Eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que a nossa entrada e saída da livraria não durou mais do que, assim, estourando 15 minutos, tá? Então, comprei o livro do Laurent Binet, o André pegou a trilogia de Nova York, eu vou mostrar, porque, né? Eu fiz isso também. Eu também comprei a Eco Bag da Shakespeare Company. Por que não? O meu lema nesta viagem era: eu já tô aqui mesmo, né? Então, comprei a Eco Bag que todo mundo tem. Comprei a vermelhinha, porque acho que a maioria das pessoas compra azul. E aí, pra ser diferentona. E comprei também o chaveirinho com a fachada da livraria, que é o que interessa. Tá, gente? Então, toda vez que vocês virem influenciador de livros romantizando a Shakespeare Company, já vá com a minha versão na cabeça também, porque você já vai com 2 ideias ali e você vai aproveitar melhor a livraria. Já sabendo que você vai encontrar lá dentro, você vai aproveitar melhor como é que se diz? A experiência, tá? Então é isso. Essa foi a minha história com a Shakespeare Company. Preferia ter só tirado a foto lá de fora e continuar imaginando a maravilhosa livraria lá dentro. Muito bem. O que mais? Temos aqui também uma trilogia que, na verdade, o Mozão comprou na Amazon, tá? E o que acontece? Desde a primeira livraria em que a gente entrou lá em Amsterdã, ele procurou por essa trilogia aqui. Ele já tinha lido o primeiro volume, queria ler os outros 2 e não encontrava em lugar nenhum. Então, vamos achar na viagem, né? Só que meio que não encontrou, a gente foi encontrar, já estávamos onde? Acho que a gente já estava em Londres, numa daquelas livrarias gigantonas lá. A minha favorita de Londres, gente, não foi a Foyles, foi a Harted. Maravilhosa, foi a primeira livraria que a gente entrou e eu queria morar lá, tá? Então, aqui nós temos uma trilogia de fantasia de um escritor chamado Anthony Ryan. Não, eu não sei do que se trata, tá? Mas são esses 3 volumes, a série se chama The Raven's Shadow, tá? Então o primeiro volume é Blood Song, eu acho que é o primeiro volume, posso estar enganada, mas tá nessa ordem aqui, eu peguei na ordem que o Mozão deixou, tá? Queen of Fire, e nós temos aqui também Tower Lord, tá? Então, são calhamaços, né? E aí, o que aconteceu? Como a gente encontrou já no final da viagem, a gente já tava assim, com a segunda mala, cada um de nós, né, com 2 malas imensas, já meio que sem espaço, né? Então a gente pensou assim, se a gente achar na Amazon, a gente compra, né? Porque os livros são grandes, são pesados, né? Vai chegar em casa e acabou, né? Ele achou na Amazon, comprou, e quando a gente chegou aqui, os livros já estavam, tá? Então os livros chegaram antes da gente. De qualquer forma, tá aqui a trilogia. Se vocês conhecem a trilogia, me contem alguma coisa a respeito, para eu somar aqui as informações do Mozão também. Mas tá aí, missão cumprida, né? É bacana quando a gente sai de casa com uma coisa em mente para fazer e a gente consegue, né? Este livro aqui eu comprei em Praga, no complexo lá do Castelo de Praga, tá? Então tem algumas livrariazinhas, tem uma livraria lá que fica em era uma antiga hospedaria, em que o Kafka, dizem, tá lá a plaquinha, o Kafka ficou ali durante um tempo para escrever um de seus livros, não me lembro o nome do livro, tá? Não é nenhum desses famosões, não é Castelo, Processo, Metamorfose, nada disso, é algum livro dele lá. E aí você vê essa placa lá dentro da livraria e, enfim, a maioria dos livros ali estão em tcheco, mas, aliás, como tem... A gente falou sobre isso no blog, né? Como tem livraria em Praga, gente.
Mas eu acabei pegando este livrinho aqui, ó, The Jewish Stories of the Ghetto. O Golem é aquela figura... Ai, gente, qualquer dia eu preciso fazer vídeo, né, sobre o Golem. Essa figura aqui muito me interessa. Eu li um livro na faculdade, que eu achei maravilhoso na época. Era um livro muito velhinho, surrado, nem capa tinha, né, na biblioteca da faculdade. E depois de muitos anos republicaram um livro com o mesmo título, que eu tenho dúvida se é o mesmo livro que eu li naquela época. Sai pela Carambaia. E depois eu descobri um livro do Elie Wiesel, também sobre o Golem, que agora eu fico assim... Enfim, vou ler os dois, vou ler este aqui de Praga também, de repente faço um vídeo sobre isso no mês do horror mesmo. Esse assunto muito me interessa. Golem eram figuras de barro que os judeus... ficção, tá, gente? Enfim, é uma lenda. Que os judeus criavam para tomar conta dos guetos, tá? Então, é isso aí. Ele acordava à noite, tomava conta dos guetos. Compramos também uma edição de Guerra e Paz, também em Praga, essa edição bonitona aqui da Barnes & Noble. A gente ia fazer alguma coisa com essa edição ainda na viagem, acabamos não fazendo algum vídeo, né, para o Instagram, alguma coisa, acabamos não fazendo, mas o livro está aqui também. E temos outra pilhazinha. Eu não lembro onde foi que eu comprei este livro. Eu acho que foi em Munique, porque Munique foi uma dessas cidades em que a gente entrava nas livrarias e ficava, meu Deus, o que eu vou levar? O André pegou esses livros aqui do Robert Harris e eu peguei esse aqui, A Little History of Literature. Tem toda essa coleçãozinha aqui, em toda livraria que você entra, você vê essa coleção. Desde Amsterdã, né, foi a cidade por onde a gente começou na viagem, eu vi este livro, ele meio que me chamava a atenção, eu folheava e falava, acho que eu não vou levar não. Então, como chegamos a Munique e não tinha nada lá para comprar, a não ser livros repetidos, então, como Guerra e Paz, por exemplo, então acabei pegando e tá aqui. Vai ficar aqui na minha estante de livros de não ficção, livros de apoio. É o John Sutherland, mas é uma coleçãozinha longa, tá, gente? A Little History of, e aí você tem os assuntos aí, eu peguei o da literatura. Ai, ó, já ia devolver tudo ali. Este livro aqui do Thomas Mann, gente, eu comprei em Londres, também comprei na Harted. Este livro é o José e seus Irmãos, tá? Da Everyman's Library. Quando eu mostrei o Conde de Monte Cristo, eu falei que tinha mais um, né? Este livro aqui. Isso aqui é o seguinte, é uma trilogia do Thomas Mann, que todo ano, quando saem aquelas listas de livros que serão lançados no ano, sabe? Este livro aparece e nada dele sair. É uma trilogia, a mancha, ó, vocês estão vendo que é bem pequenininha, mas os livros são, né, é até confortável de se ler, né, os livros da Everyman's Library. A trilogia está completa aqui, mas, salvo engano, a última edição que nós tivemos aqui no Brasil, que saiu pela Nova Fronteira, eram calhamacinhos, tá? Eram 3 volumes separados em calhamacinhos. De qualquer forma, enquanto não sai a edição brasileira, sabe lá, né, sabe Deus quando é que vai sair. Eu acho que no ano passado não saiu nenhum livro do Thomas Mann, né, a Companhia das Letras vinha lançado um por ano, e eu acho que eles encalacraram aqui, ó. Tem a tradução, esqueci, é o Herbert Caro, acho, o tradutor do Thomas Mann, da Nova Fronteira. Tem essa tradução, que eles poderiam muito bem só dar uma revisada e relançar, mas eu não sei por que está demorando tanto, tá? Ah, vai ficar caro, porque é uma trilogia, eles vão lançar num box? Não sabemos. Ou vão lançar um volume por ano? Também não sabemos. É complicado, tá, gente? As escolhas, hoje em dia, dessas editoras, precisam ser feitas, assim, com bastante cuidado. O terceiro volume dos Três Mosqueteiros, que está saindo pela Azar, está saindo em calhamaços aí, ano a ano também, mas o certo era sair um box com os 3. Então, só para você ter uma ideia que o mercado literário não anda muito bem das pernas, não. De qualquer forma, eu já tenho o meu José e seus Irmãos aqui em inglês comprado em Londres. Este livro aqui, eu não me lembro exatamente onde foi que o Mozão comprou, mas é o Thinner, é A Maldição de Cigano, do Stephen King. Depois que ele comprou esse livro, eu me lembrei que ele já tinha comprado em português, mas enfim, é aquilo, gente. Temos aí 2 edições, quando nós formos ler este livro, a gente pode cotejar com o original também. Pilares da Terra, em inglês também, The Pillars of the Earth. A gente ia fazer alguma coisa com este livro também, acabamos não fazendo, mas trouxemos então a edição em inglês, né? Gente, só Pilares da Terra é uma compilação de 3 volumes, tá? Então a gente encontra esses volumes gordinhos aqui, é do Ken Follett, né? Vocês sabem. A série mesmo, que é composta por sei lá eu quantos livros, se chama Confins da Terra, uma coisa assim. Não vou lembrar agora, mas é uma... Kingsbridge, Confins da Terra, ó. Não sei de onde eu tirei esse nome.
Fica aí a dica para o nome de uma série de livros, não é mesmo? Trouxemos também uma outra edição de Retrato de Dorian Gray, mesmo movimento feito lá com o Corvo do Poe. Eu precisava de uma edição de Dorian Gray para fazer um daqueles videozinhos que foram para o Instagram. E trouxemos também uma edição ao chá aqui, ó. Enfim, trouxemos também uma edição de David Copperfield em inglês. Eu já tive uma, não sei por onde anda a minha edição em inglês de David Copperfield, acabamos trazendo também essa ediçãozinha aqui da Penguin Clothbound. E por último, mas não menos importante, eu acabei mostrando isso aqui para vocês no Instagram, quando chegou. O que acontece, gente? Uma das minhas grandes vontades de ir para Londres era poder comprar os livros da Folio Society. Eu sabia que existia uma livraria da Folio Society, que era uma livraria que tinha uma área para assinantes também, enfim. Era uma livraria que vira e mexe me vinha à mente. E não sei se eu sigo contas antigas do Instagram, mas vira e mexe me aparecem fotos da livraria da Folio Society. Mas, enfim, essa livraria já não existe há alguns anos. Nós pegamos o endereço da Folio, fomos até lá e tudo, mas chegando lá era só um headquarter e eles não tinham os livros para venda ali, né? Os livros ficavam em estoque que não ficava ali. De qualquer forma, a gente acabou encomendando os livros lá mesmo para entrega no dia seguinte. E os livros foram entregues. O que eu trouxe para casa? Um livro que eu venho tentando comprar, ó, desde a época desde um pouquinho antes da pandemia, que é então a trilogia do Senhor dos Anéis. O que eles disseram é que eles estão enviando sim para o Brasil, mas talvez por causa do peso e do valor deste box, este box aqui especificamente não está sendo enviado para cá. Então eu já tentei completar a venda várias vezes, né? Eu sempre fico pensando, por causa da pandemia, então né, daqui a um tempo eles vão voltar a enviar, mas nunca dá certo. Então, de qualquer forma, tenho agora meu exemplar do Senhor dos Anéis, da Folio Society. Eu queria, desde a época em que nós fizemos o projeto de leitura Além do Senhor dos Anéis, eu queria uma edição britânica do Senhor dos Anéis. Aquela que eu tinha, que vocês veem, que os apoiadores agora veem naquela playlist, era uma edição americana. Então tá. E aí, meu sonho era ter, né, meu sonho de consumo de leitor era ter essa edição, que é maravilhosa, gente. Folio Society capricha muito nas edições, o papel é maravilhoso, dá vontade de morar dentro deste livro. Tá? Um papel macio, uma qualidade boa, sabe? Enfim, cada início de capítulo você tem ali uma ilustração. Então, assim, em termos de ilustrações mesmo, não é a edição mais bem ilustrada, não. Você tem realmente as ilustrações só próximas ali aos títulos dos livros. Mas a gente tem outras edições que têm ilustrações maravilhosas, do Alan Lee e coisa e tal. Eu queria realmente, né, a edição britânica desses livros, como deve ser, né? Então, tá aí, este aqui é o As Duas Torres. E também a mesma, ó, temos um mapinha da Terra-média, né? Como esses livros sempre têm. A mancha é maravilhosa, gente. Ó, e a qualidade, o cheiro de livro novo da Folio Society. O que eu vou dizer para vocês? Para quem não conhece a Folio Society, só que é o seguinte, é como se fosse essas editoras que lançam livros por assinatura, com edições caprichadas e tudo mais, porque eles realmente capricham. Então, não é só o projeto gráfico que fica bonito. Não, os livros são ou em domínio público, como é o caso do Drácula, que eu já vou mostrar aqui para vocês, que o Mozão pegou, ou eles fazem parcerias com as editoras e lançam, né, o miolo deles, eles vão lá, colocam as ilustrações, fazem do jeito deles ali e lançam em edições caprichadíssimas. É livro para a vida toda. Isso aqui vai ficar para o Zé, para os filhos do Zé, para os netos do Zé, sabe assim? Então, gente, é maravilhoso. E o box, né, não importa se você vai comprar trilogias, séries, ou se você vai comprar livros avulsos, todos os livros vêm protegidos em caixinhas de papelão muito bem feitas. Olha que coisa linda. Né? E durinhas, tá? São duráveis. Olha este Drácula. Então é isso, a gente acabou encomendando, chegou no dia seguinte no hotel em que a gente estava hospedado. A gente estava hospedado lá na... Esqueci o nome daquele hotel, The Ned. É um hotel muito bacana, que fica em um prédio que antigamente era um banco, aliás, era o Banco Nacional, né? O Bank of England, né? Sensacional aquele hotel, gente. Uma pena eu ter parado de fazer os vlogs, mas enfim. Ó, dá só uma olhada. O Drácula já é um desses casos, né, de livros que estão em domínio público. As ilustrações são maravilhosas, gente. Os livros têm fitilho, né, ó. Dá só uma olhada. É capa dura, mas é confortável de se ler. O papel é sacanagem, gente. Olha lá,
As ilustrações são belíssimas. Deixa eu pegar uma ilustração diferente aqui, mais pro fim do livro. Sensacional, gente. É a edição de Drácula mais bonita que a gente tem aqui em casa. E a gente tem várias, hein? Enfim, agora sim. Acabou! Pelo amor de Deus, que bucol foi esse? A gente vai dar 1 hora de vídeo, hein, gente? Mas é isso então. Vamos ver. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso acumular em uns 3, 4 meses de compras de livro. A gente vai conversando sobre os livros novos que vão entrando aqui na coleção também. E é isso. Um beijo grande para vocês e a gente se vê no próximo vídeo do canal.